já foi respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor. Minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mari Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo. Um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Chacina do rio Itacaúnas. O rio Itacaúnas fica no município de Itupiranga, comarca de Marabá, estado do Pará. O fazendeiro Marlon Lopes Pide, junto com seu irmão João Lopes Pide, contratou o pistoleiro José Gomes de Souza e mais 3 pistoleiros e, com cumplicidade ou participação do capataz Lorival Santos da Paz, o único que chegou a ser preso, promoveu a matança de Manuel Barbosa da Costa, José Barbosa da Costa, Ezequiel Pereira da Costa, José Pereira de Oliveira e Francisco Oliveira da Silva. Marlon julgava que os 5 eram poceiros em sua fazenda, Califórnia, que fica na margem esquerda do rio Itacaúnas. Curiosamente, eles não eram, viviam na margem direita do rio e tinham conseguido seus lotes junto ao GETAT, Grupo Executivo de Trabalho do Araguaia-Tocantins. O máximo que tinham feito era abrir algumas picadas e roçados em terreno de Marlon. Crime passo a passo. Em 11 de setembro de 1985, Lorival, capataz da fazenda Califórnia, distante cerca de 100 km de Marabá, foi até o escritório do fazendeiro Marlon e disse a ele que sua fazenda estava sendo invadida por poceiros. Marlon disse que ia tomar providências. No dia 25 de setembro, Marlon chegou à fazenda acompanhado de seu irmão João Lopes Pide e mais José Gomes de Souza, o Zezão, e 3 pistoleiros conhecidos como Melequites, Venâncio e Gesso. Marlon estava animado. Aqueles homens iriam resolver os problemas da invasão de suas terras. O fazendeiro deu a Venâncio um revólver calibre 38. No dia seguinte, entregou também a Venâncio 2 espingardas. No dia 27 de setembro, os pistoleiros saíram à caça de poceiros. Procuraram pelas matas e pelo rio e terminaram encontrando as 5 vítimas. Disseram 5 trabalhadores rurais que eles estavam sendo chamados pela juíza que queria resolver o problema das invasões de terra na fazenda Califórnia. Os 5 acreditaram, entraram na canoa e atravessaram o rio e foram com os pistoleiros até a sede da fazenda. Lá foram amarrados, torturados, queimados e assassinados. E há depoimentos confirmando que o fazendeiro Marlon participou diretamente do massacre. Os cadáveres foram atirados no rio Itacaúnas, tendo sido encontrados pela polícia, amarrados em cordas de nylon e com pedras presas na ponta, para impedir que flutuassem. Algemas, amarra e fogo nas casas. Uma das peças mais impressionantes no processo criminal que se formou é o depoimento do capataz Lorival, que procura se inocentar e ao mesmo tempo dá mais detalhes sobre o episódio. Ele conta que na sexta-feira, Marlon apareceu trazendo um homem apelidado de Toninho. As vítimas estavam do outro lado do rio, aguardando a travessia de Toninho, a uns 500 metros da fazenda Califórnia. Marlon já havia atravessado o rio com um senhor conhecido como Louro na canoa de Domingos. Tão logo atravessou o rio, Toninho passou, com a ajuda de Venâncio e Gerson, a amarrar os 5 lavradores que não reagiram. Amarraram 3 e algemaram 2. Nesse momento surge um rapaz chamado Lorinaldo, que morava num barracão da fazenda Califórnia 3, e diz que Marlon tinha posto fogo nas casas dos poceiros. Os 5 caminharam com os pistoleiros até a sede, enquanto Lorival e o rapaz Lorinaldo apanharam a canoa e deixaram o local. Esposa em choque, não identifica marido. O que provocou o inquérito policial foi a procura dos parentes e sobretudo das mulheres das vítimas. Elas foram reclamar na delegacia de polícia não a morte, mas o desaparecimento de seus familiares. Os policiais vão ao local e depois de certa dificuldade atravessam o rio e localizam sinais do massacre.
seguem um pouco mais rio abaixo e encontram os cadáveres dos 5. 3 dos mortos passaram por necrópsia, mas 2 deles, em adiantado estado de putrefação, não deu para identificar, mesmo porque a mulher de um deles entrou em estado de choque e não conseguiu reconhecê-lo. Um deles está insepulto até hoje, pois os vários pedaços em que se dividiu seu cadáver desceram boiando o rio, rolando entre o lodo e a lama. O delegado teve muita consciência. Os 4 criminosos identificados foram denunciados pelo promotor de justiça de Marabá, e esse promotor se reservou o direito de, posteriormente, identificando os capangas Melequetes, Venâncio e Gesso, passar a promover contra eles também um processo criminal. No Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio, o relator desse caso foi o advogado Felipe Amodeu. Analisando o processo, ele destaca a atuação honesta do delegado de polícia que presidiu o inquérito, que apenas não conseguiu identificar os outros 3 pistoleiros. Afora isso, ele cumpriu exatamente os mandamentos do Código de Processo Penal. Convocou a autoridade policial militar, fez diligências, localizou os cadáveres, identificou o fazendeiro e os outros criminosos e pediu a prisão preventiva dos identificados. A juíza de Marabá decretou a prisão preventiva dos 4. Mesmo assim, o processo hoje está paralisado. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo, essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada.